Olá, meio-dia e 45, nós estamos de volta. Você vê imagens do Globocop mostrando Barra Bonita, as margens do rio Tietê, para onde nós viemos acompanhar a etapa final dessa expedição de mais de 4 semanas, de 500 quilômetros, que o Dan Robson veio fazendo, acompanhando o flutuador para medir o nível de poluição do rio, ou melhor, o nível de oxigênio. Quando há oxigênio, há vida. Quando não há oxigênio, não há vida. E nós usamos um flutuador criado pela Rede Globo, em parceria com o IPT, o Instituto de Pesquisas Tecnológicas, e viemos coletando dados, desde a nascente, desde Biritiba Mirim até aqui, Barra Bonita, para saber como é que está respirando ou não está respirando o Tietê. Vamos ver os números colhidos pelo flutuador? O primeiro contato do flutuador com a água do rio Tietê foi em Biritiba Mirim, no dia 1º de setembro. O nível de oxigênio ali era bom, 5,6. Começou a cair próximo a Mogi das Cruzes, com o aparecimento dos aguapés. Ali o oxigênio já era pouco, 2,2. Aquilo é um indício bastante forte de degradação ambiental, de contaminação por esgoto ou por outras substâncias que provocam essa multiplicação grande dessas plantas, desses seres vivos. Em Suzano, a água tinha menos oxigênio ainda, 0,05. Em Itaquaquecetuba, o flutuador mediu 0,2. Nível péssimo também em Guarulhos, entre 0,01 e 0,3, praticamente sem oxigênio. São municípios que tratam nada ou quase nada do esgoto que produzem. A passagem pela capital surpreendeu. 3,5 é ruim, mas todo mundo esperava menos. E o pior índice possível veio mesmo, 0. Rio morto, entre as pontes Júlio de Mesquita Neto e Anhanguera. Eu estou no esgoto, né? O resto que vem lá é o complemento dele. Dali pra frente, pouca melhora. Em Osasco, 0,09. Entre Barueri e Carapicuíba, pior ainda, 0,01. Em Santana de Parnaíba, a agitação da água por causa da barragem faz aumentar o nível de oxigênio, 6,4. Mas a espuma não deixou dúvidas sobre a quantidade de poluição. O índice foi de 1,04. Péssimo. A gente vê esse rio assim, desse jeito, dá até tristeza na gente. Em Pirapora do Bom Jesus, apesar da espuma, o flutuador marcou um índice bem alto, 7,2, graças às corredeiras que aumentam a oxigenação da água, mesmo poluída com produtos químicos. Em Araçariguama, 2,5. A partir de Cabriúva, o rio Tietê se afasta das áreas urbanas e atravessa um longo trecho de Mata Atlântica nativa. O índice de oxigênio chegou a 5,5. Em Itu, a melhor medição da viagem, 8,4. Em Salto, 1,7 na água parada e bem mais oxigênio nas corredeiras, 8,1. A cidade de Elias Fausto é cortada por um Tietê de água ruim. Em Porto Feliz, então, o rio está péssimo. Com um lixão tão perto do Tietê, era de se imaginar. Entre Porto Feliz e Tietê, erosão e desmatamento nas margens e nível de oxigênio sempre perto de 2. Ruim. E os números pioram sempre que o rio passa perto das cidades. Foi o que aconteceu em Tietê, na área central, 0,9. Índice bem parecido aos encontrados em Jumirim e Laranjal Paulista. Quando o rio Capivari chega ao Tietê, a quantidade de oxigênio na água aumenta. Antes do rio encontrar com o Capivari, o Tietê estava marcando 0,9. Já baixou bastante. E o rio está 5,9 Capivari. Olha a diferença. O rio Sorocaba também interfere na oxigenação da água do rio Tietê. Antes dele, o flutuador marcou 1,6, depois 2,4. Entre Laranjal Paulista, Conchas e Piracicaba, os índices variaram entre 5,5 e 1,1. De Piracicaba em diante, o rio é represado, mais largo e a água é parada. O nível de oxigênio ficou entre 1,1 e 3,7. Em Anhembi, passa a hidrovia Tietê-Paraná. E a quantidade de oxigênio na água ficou entre ruim e péssima. Nem tem esgoto aqui, né? Nem tem. Vai direto pro rio. Vai direto pro rio. Em Botucatu, a água do Tietê estava muito boa, índice de 6,3. De lá até Barra Bonita, um trecho de 40 quilômetros, a variação não foi muita. O menor índice foi em 2 córregos, 3,5. Na chegada ao destino do flutuador, nível bom de oxigênio, 5,7 em Barra Bonita. Aí, imagens do Globocop, você vê o rio Tietê. Nós estamos aqui na Marina da Barra e eu estou aqui com a Glória Vanik. Glória, por que essa variação tão grande? Há momentos que o rio parece que tem vida, depois some outra vez.
O que a gente percebeu, né, inclusive a gente ouviu alguns biólogos, alguns especialistas, é que a chuva interfere muito no nível de oxigênio do rio. Então, em alguns trechos, inclusive quando desembocam rios que são muito poluídos, como choveu muito, o Sorocaba é um deles, o Capivari é outro, o Piracicaba é outro, são rios que recebem esgoto de outras cidades, né, ao longo da extensão deles e que chegam aqui no Tietê já com muita poluição. Mas quando chovia muito, esses rios recebiam uma carga também grande de água nova e com isso aumentava o índice de oxigênio. Obrigado, Glória, parabéns pelo seu trabalho. Está aqui ele, ó, Dan Robson. E o flutuador? O que é que vai acontecer com esse flutuador agora? Vamos limpar ele e guardar um pouco, ele apanhou muito. Né? Vai ficar guardado na Rede Globo. Vem cá, Dan. As crianças querem ver o Dan Robson. É para elas, é para o futuro que você está vendo o Rio. Então a gente vai trazendo o Dan para conversar com essas crianças que vieram ver de perto o Dan Robson, o flutuador. E nós vamos chegando ao fim deste momento tão intenso, tão emocionante do SPTV, que foi especial.